Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom! Aqui estamos mais uma vez, né? Próxima semana estaremos comemorando, em breve estaremos comemorando uma data muito importante no calendário judeu e no calendário para o povo de Deus. E nós fazemos parte deste povo, né? Pentecostes. O que significa Pentecostes para você? Se foi uma festa grande para os judeus e para o povo de Deus, que somos nós, porque para Deus era muito importante, é muito importante. Então nós comemoramos juntos esta festa. Mas antes disso nós vamos cantar um corinho sobre os Pentecostes. No dia de Pentecostes, este fogo a casa encheu. Foi Deus quem mandou o vento e o vento obedeceu. Era fogo pra todo lado, era brasa viva e de poder. Quem sabe não é o dia de Pentecostes. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nesta igreja o fogo descer. No dia de Pentecostes, provaram o poder de Deus. Eram línguas repartidas e bênçãos pros filhos seus. Mas agora vamos clamar, vamos implorar, o fogo vai descer. Jesus é o santo fogo e é este fogo que eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nesta igreja o fogo descer. Moisés lá no Monte Horebe sentiu o poder de Deus e a sarça não se consumia, era um mistério de Deus. Vem agora, não tenha medo, deixa este fogo te acender, pois aqui tem este fogo e é este fogo que eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nesta igreja o fogo descer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver na minha vida o fogo descer. Amém? O que é fogo? Fogo representa algo perigoso, muitas vezes, destruidor, consumidor, né? Mas também abençoador. Principalmente quando é o fogo do Espírito que vem sobre nossas vidas. Há muitos cristãos, e eu fui criada numa igreja tradicional, que muitas vezes ignora este dias de Pentecostes, ignora sobre o falar línguas estranhas, ignora sobre essa parte de Atos, quando ele fala sobre Pentecostes. Como é que o poder do Espírito Santo desceu sobre o povo de Deus. Mas antes disso, nós vamos ver na palavra, no Velho Testamento, como está relacionado com o Novo Testamento. Lá em Êxodos, capítulo 34, haviam 3 festas que eram comemoradas com o povo judeu.
E essa festa deveria ser comemorada por 7 dias. Eram grandes festas, imagina 7 dias de festas. E Deus pediu que o povo de Israel obedecesse e que ninguém chegasse diante dele com mãos vazias. E ele diz assim no capítulo 34: todos os primogênitos de teus filhos resgatarás, ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. 7 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na arândora, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas e as festas das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá diante do Senhor Deus, o Deus de Israel, com as mãos trazendo o resultado daquilo que você tinha semeado, o resultado das primícias da ceifa do trigo. Então, significava que essa festa da colheita deveria ser comemorada, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco lá sobre Atos capítulo 1. Vamos agora para o Novo Testamento, onde a palavra de Deus fala, e vamos tratar sobre a festa de Pentecostes. É muito resumido o que nós vamos fazer, porque o tempo realmente é curto, né? Mas a gente pode ver lá em Atos capítulo 1, de 1 a 12, e depois capítulo 2, que diz assim, que antes da morte de Jesus, Jesus falou aos discípulos para que eles iam se ausentar, mas que eles não se ausentassem de Jerusalém, pois a promessa teria que se cumprir. Veja lá em Atos capítulo 1, que diz assim: fiz o primeiro trato acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido no céu, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, isso significa que ele ressuscitou, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. E aí o versículo 5 diz assim, não, 4, vamos lá, 4 até 5, diz assim: em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual disse ele: a mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, significa que nós temos que ter o batismo na água, e Jesus aqui fala que eles seriam batizados também com o Espírito Santo. Então, significa 2 batismos, não é verdade? Então, isso em João capítulo 14 é muito interessante. Se a gente for lá para ler, veja lá na sua Bíblia em João capítulo 14. Veja o que a palavra de Deus diz. João capítulo 14, ali está falando, mostrando, representando a Trindade de Deus. Versículo 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Então Jesus morreu, ele ia subir para o céu e deixar conosco o Espírito Santo, que nos auxiliaria nas nossas necessidades. Então era necessário batizar com o Espírito Santo de Deus. Veja o versículo 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas estas coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, veja aí que está representado: o Pai enviará
o Espírito Santo. Quem estava falando era Jesus. Então, a Trindade existente para a nossa vida. E todos três ainda trabalham hoje em nossas vidas, né? Foi uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, de força para os discípulos. Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, como também em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Que, graças a Deus, chegou até nós, os gentios. Então, o batismo do Espírito Santo, sem a presença de Jesus, seria agora tão importante para eles, para continuar a missão de pregar a palavra que Deus tinha dito para eles, né? Receberiam o Espírito Santo. Então, eles receberam o Espírito Santo com o batismo, e com esse batismo eles receberam poder espiritual. A presença do Espírito Santo seria para eles, e é para nós hoje, o nosso protetor, nosso consolador, em meio às tristezas, aflições, perdas. Ele é refúgio e é amigo também. Então, eles continuariam a missão dada por Jesus. Agora teriam um novo caminho a trilhar. Antes, a presença de Jesus. Agora, com a ausência de Jesus, eles teriam que crer por fé, né? Em ver Jesus e sem ver o Espírito Santo. Antes, eles viam a Jesus atuando, curando, operando milagres. E agora, sem a presença de Jesus, eles tinham a presença do Espírito Santo sem ver. Então, precisava realmente ter fé. E como nós hoje, com o Espírito Santo para nos ajudar. Então, o Espírito Santo se apresenta a eles de uma forma sobrenatural. Aí se começa uma nova história na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. A gente vê isso no capítulo 2, que começa falando sobre a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo se espalhou com poder de uma maneira sobrenatural em filhos, filhas. E isso está escrito até em Joel, no Velho Testamento, que ele iria se manifestar assim nos últimos tempos. E ele tem feito na vida dos seus filhos, nos velhos, nos servos e nas servas do Senhor, com poder de profetizar, ter visão e sonhos, curar e fazer sinais maiores do que o que Jesus fez. Que coisa linda, né? Então isso depende da minha fé e da sua fé no Espírito Santo. Tudo é relacionado, realizado através do Espírito Santo em nossas vidas. Se você ler nesse capítulo e você vê o versículo 38, veja o que é que ele diz. Disse Pedro, Pedro falando, tomando autoridade em pregar a palavra. E Pedro diz, arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. A partir do momento que a gente arrepende dos nossos pecados, a gente tem que tomar o outro passo que Jesus Cristo nos ensinou, ser batizado. E aí vem também o batismo com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Para aqueles que se arrependem de seus pecados, é batizado nas águas. Depois ele disse, recebereis o Espírito Santo. Então, através das orações, eles se fortaleciam, eles continuavam se encontrando. Mas quando Jesus morreu e foi assunto ao céu, então eles se espalharam pela terra, apregoando o evangelho e viviam reunidos em buscar, continuar, fazer a missão e viviam fazendo orações e jejum, a fim de que a obra do Senhor continuasse. E aí, com a força da oração, a obra, a fé deles se fortaleciam e o poder do Espírito Santo agia. Então, eles tinham poder para curar e pela fé no nome de Jesus,
eles tinham autoridade e ousadia, mesmo sendo homens sem cultura ou sem leitura. Então veja, no capítulo 3, é interessante, e versículo 13 diz assim, que eles eram homens indotos, que realmente eles não sabiam ler, mas que eles faziam tantas coisas no nome de Jesus. Veja lá no versículo 13, diz assim: e os judeus, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eles eram homens sem letras e indotos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, o fato de eles não terem cultura, isso não significaria de que eles não teriam o poder de agir. A coisa mais importante no ser humano, né? Que muitas vezes é ignorado. A sociedade dá mais valor quando você tem cultura, quando você tem papel, quando você tem conhecimento, quando você tem diploma. Mas para Deus isso não é importante. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos a autoridade do Senhor de atuar neste poder, de curar vidas que estão doentes, enfermas interiormente, na alma e no espírito. Então, isso não depende de cultura, de conhecimento ou ser letrado. Glória a Deus por isso, né? Deus usa quem Ele quer e Ele faz como Ele quer. É no nome de Jesus que tudo é possível. Quando a pessoa obedece a Deus através do nome de Jesus e você chama o Espírito Santo de Deus, Ele vai te encher de sabedoria, de graça, de poder e de fé. O Espírito Santo é o nosso guia e protetor aqui na terra. É através de uma vida de oração, leitura da palavra de Deus, que vamos conhecer o Espírito Santo e sentir a ação dele em nossas vidas, através de nós. Ele nos ensina as coisas espirituais. Em Atos 1, versículo 5, Jesus mesmo falou sobre o batismo do Espírito e o batismo da água, né? Mateus 16, 17, ele diz: em meu nome falarão novas línguas. Marcos 16 e 17, falarão novas línguas. Veja o que ele diz. Marcos 16, 17. Marcos 16, versículo 17. E esses sinais hão de seguir aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Esse falar línguas aqui não significa falar o idioma alemão, ou inglês, ou espanhol, não. Muitas pessoas, claro que em Atos, capítulo 1, a primeira parte de Atos, ele fala que estavam falando as línguas dos gentios, e eles entendiam. Mas o que dizer quando você lê 1 Coríntios 12, 10, veja o que é que ele diz. 1 Coríntios 12, 10, diz assim: quando Deus dá os dons às pessoas, e outros dará o Espírito, dará o dom de curar, a outros operação de milagres, a outros de profecia, a outros discernimento de espírito, a outros variedades de línguas e a outros interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. E se a gente for olhar ainda, a gente sabe que não há como ignorar a palavra de Deus, não é? Ou nós aceitamos, ou aceitamos ela toda, ou nós não aceitamos. A partir do momento que nós não aceitamos a palavra de Deus toda, nós estamos realmente fazendo como seitas, porque seitas, elas tiram alguns versículos
ignoram certas coisas. A palavra de Deus não pode ser ignorada. Ou aceitamos toda, ou nós não aceitamos. Há quem diga que não acredita em línguas estranhas. Há quem diga que isso aconteceu só naquele dia de Pentecostes. Há quem diga que línguas estranhas são outros idiomas. Mas o que dizer quando em 1 Coríntios 13, 3, ele diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse tamanha fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Versículo 1 ainda diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Ora, a língua dos anjos não são idiomas terrenos. É bem claro esse versículo do capítulo 13, versículo 1. Falar língua dos homens e língua dos anjos. Quais são as línguas dos anjos? As línguas dos anjos, com certeza, habitará em nós, acontecerá em nós quando somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Então, o que dizer quando em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, também diz: pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, a existência de que realmente existe as línguas espirituais. E o que dizer também no versículo 4, que diz: e o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 6 ainda diz: ora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então, as línguas estranhas, as línguas dos anjos, tem que ter revelação de Deus para ser interpretada por alguém, e é tanto que ele disse: falar na igreja, alguém interprete. Então não há como ignorar que ela realmente existe, né? Versículo 14 também ele diz, né? Procurai com zelo os dons espirituais, né? Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Isso não é idiomas terrestres, é idioma espiritual. Então, não há como ignorar que o falar em línguas, senão fale somente a Deus, e que ninguém entende. E muitas vezes nós falamos para edificação nossa. Em espírito, fala mistérios. Falar línguas por meio de revelação. Falar em línguas, ore para interpretar. Qualquer idioma, se outra pessoa estudou, ela pode traduzir. Agora, interpretação das línguas dos anjos tem que ser revelada pelo Espírito de Deus. As línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. É interessante isso, né? No versículo 39 ele diz: não, muitas igrejas proíbem dos seus irmãos falarem línguas. Tem medo de fazer escândalos ou, às vezes, vergonha da maneira como o Espírito de Deus vai agir ali. Mas a gente não pode temer. Tudo deve ser feito com ordem e decência e não com escândalos. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que gostam de imitar aos que falam línguas. E aí se torna um escândalo. O Espírito de Deus, ele tem autoridade de se manifestar como ele quer. Como fogo, vento, em brisa, manifestações de línguas, como aconteceu em Pentecostes, e chegou até nós, pois o Espírito Santo ainda hoje é o mesmo que atua através de nós. O Espírito Santo, ele é muito gentleman. Ele não invade a vida das pessoas, ele é educado. Existem também muitos imitadores
enganadores e mentirosos. Cuidado! Quem tem o Espírito de Deus, ele sabe discernir quando as coisas são ou não são de Deus. Quem é o Espírito Santo para você? Você o ignora? Ou imita? Ou limita o poder de Deus na sua vida? Esteja aberto ao mover do Espírito Santo. Ele tem coisas grandes a fazer através de você. Então, dia de Pentecostes é algo que Deus quer muitas vezes renovar no seu povo. Há pessoas que falavam antes e hoje não falam mais. Por quê? Ignora, porque foi criticado, porque está numa igreja que não admite que fala. Não se freie. Porque se primeiro você obedecer a Deus, você está em cima da autoridade de Deus e não abaixo de uma autoridade de homem, que você não pode fazer o que o Espírito manda. Se é um pastor que obedece a Deus, ele vai aceitar o agir do Espírito Santo. Ele vai ter discernimento quando é do Espírito de Deus ou não é. Então, é uma festa grande que acontece, infelizmente é ignorada por muitos, mas olha, se você não foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, completa, deixa Deus completar essa obra na tua vida, porque vale a pena. A obra do Senhor, ela é grande para fazer na tua vida, e Ele fazendo na tua vida vai ser útil para a tua casa, teus filhos, e tua igreja e a sociedade. Amém? Eu quero ver o mover do Espírito Santo na minha vida. Tu queres também? Ah, eu quero. Vamos cantar o corinho só mais uma vez? Eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse Santo Santo, eu quero ver. Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nesta igreja um fogo descer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver na minha vida o fogo descer. Amém? Que Deus abençoe vocês. E faça dessa data um dia especial, um dia santo para Deus. Um beijo, Deus te abençoe. Tchau, até a próxima.